Olá, meus irmãos, como vocês estão? Hoje nós vamos refletir um pouco no Salmo 113. É um salmo de louvor ao Senhor que diz assim: Aleluia! Louvai, servos do Senhor, louvai o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor, agora e para sempre. Do nascimento do sol até ao ocaso, louvado seja o nome do Senhor. Excelso é o Senhor, acima de todas as nações, e a sua glória acima dos céus. Quem há semelhante ao Senhor, nosso Deus, cujo trono está nas alturas, que se inclina para ver o que se passa no céu e sobre a terra? Ele ergue do pó o desvalido e do monturo o necessitado, para o assentar ao lado dos príncipes, sim, com os príncipes do seu povo. Faz que a mulher estéril viva em família e seja alegre mãe de filhos. Aleluia. Irmãos, esse é um salmo que ele caminha muito próximo, dos dois salmos anteriores, o 111 e o 112. Que são salmos de louvor ao Senhor e que começam também com essa expressão aleluia, e também não possuem títulos, nenhum desses dois salmos anteriores. E quando a gente olha para esse salmo, a gente vê que ele é um salmo que se volta para a grandeza do Senhor, para adorá-lo. E ele tem algumas afirmações aqui muito interessantes. Ele fala daquilo que normalmente a gente chama de transcendência, quando ele diz assim: quem há semelhante ao Senhor nosso Deus, cujo trono está nas alturas. Ou seja, é uma menção a essa realidade, do nosso Deus, que não se confunde com a criação, mas que está para além dela. Ele é o Altíssimo, ele está nas alturas. Daí o uso do termo transcendência, ele transcende essa realidade nossa aqui, ele está para além dela. Mas o texto também fala que ele se inclina para ver o que se passa no céu e sobre a terra, e se envolve na vida daqueles que são necessitados. Ou seja, ele também está presente na sua criação, aquilo que a gente chama de imanência. Embora essa presença dele na criação não possa ser confundido, como se a criação e ele fossem a mesma pessoa, a mesma coisa, como o panteísmo pensa, que tudo é Deus, etc. e tal. Não, a Escritura não nos ensina isso. A Escritura afirma essas duas realidades, a transcendência e a imanência, ou seja, Deus está nas alturas, o trono dele está lá, ele não se confunde com a sua criação, mas ao mesmo tempo ele está presente na sua criação para mantê-la, para sustentá-la e para governá-la para a sua própria glória. E aí, quando a gente chega nesse ponto, tem duas afirmações que eu quero chamar a tua atenção. Primeiro é essa do versículo 9, quando ele diz: faz que a mulher estéril viva em família e seja alegre mãe de filhos. Essa é uma menção, muito possivelmente a própria história do povo de Israel, com relação a Sara, com relação às outras mulheres ali que a gente encontra nos relatos bíblicos, que fazem parte também ali da história do povo de Deus e que não podiam ter filhos, e o Senhor operou e fez esse milagre da maternidade acontecer na vida dessas mulheres, e que são mulheres que têm a vida delas marcadas ali, destacadas como papel importantes na história da redenção, naquilo que Deus agiu para levar a efeito o seu propósito salvífico na história da humanidade. E muito possivelmente esse texto aponta para isso, uma menção a isso, a esse reconhecimento de como que Deus já havia movido a sua mão e agido na história para esse fim. Agora, uma outra afirmação que ele faz, e eu quero chamar a tua atenção também, para a nossa reflexão no dia de hoje, é quando ele diz assim: ele ergue do pó o desvalido e do monturo o necessitado, para o assentar ao lado dos príncipes, sim, com os príncipes do seu povo. Primeiramente, ele diz que não há ninguém semelhante ao nosso Deus, cujo trono está nas alturas, e que de lá ele se inclina
para ver o que se passa no céu e sobre a terra. Aí ele diz que ele ergue do pó o desvalido e do monturo necessitado. Mas a primeira reflexão, a primeira aplicação disso que está sendo dito tem a ver com aquele contexto histórico, porque ele fala sobre assentar-se ao lado dos príncipes, com os príncipes do seu povo. Mas quando a gente pensa um pouco na nossa realidade agora, foi justamente isso que Deus fez conosco quando nos deu o seu santo Filho, o seu amado Filho, que morreu na cruz para nos salvar. Ele olhou para nós, que éramos desvalidos, necessitados da graça dele. Estou dizendo éramos não porque deixamos de ser, mas porque fomos alcançados por essa graça. Hoje essa graça está sobre nós. E apesar disso, nós ainda continuamos dependendo dela continuamente. Mas naquela época, antes de sermos alcançados por essa graça salvadora, nós sequer tínhamos conhecimento e uma mente iluminada para compreender o quanto precisávamos dela. Mas fomos alcançados como desvalidos e necessitados. E Ele nos restaurou e nos fez assentar com Cristo nas regiões celestiais. Não nos fez assentar numa corte histórica, terrena, com príncipes humanos, não. Nos fez sentar com Cristo, o Rei dos Reis, nas regiões celestiais e com os nossos outros irmãos que igualmente foram alcançados pela graça e também estão em Cristo, assentados nas regiões celestiais, conforme Paulo fala na sua epístola aos Efésios. É bem isso que Paulo diz aos Efésios. Lá no início da epístola aos Efésios, Paulo vai dizer isso, Deixe-me ler aqui, versículo 3. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda a sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Ou seja, ele vai seguir falando que fomos escolhidos nele antes da fundação do mundo, e em amor fomos predestinados para a adoção de filhos. Ele vai começar a falar uma série de bênçãos aí que enche o nosso coração de alegria. E é sobre isso que eu quero que você pense nesse dia. A graça de Deus te alcançou. O favor do Senhor te alcançou. E você, como necessitado, como aquele que era desvalido, experimentou de uma nova vida, de uma restauração. E hoje você se encontra em Cristo, sendo abençoado por Deus e recebendo de Deus tudo aquilo que Cristo conquistou na cruz do Calvário, como justificação, a adoção, santificação, a reconciliação, a adoção de filhos, a presença santificadora do Espírito, que nos habilita a caminhar e a enfrentar as dificuldades dessa vida, e a esperança da ressurreição e da vida eterna. Então se alegre no Senhor. Diga como salmista, aleluia. Louvai, servos do Senhor, louvai o nome do Senhor. Tire um tempo agora para orar ao Senhor, agradecendo ao Senhor pela vida que você tem em Cristo e pelas bênçãos que você tem em Cristo, pela salvação que você tem em Cristo e pela esperança da ressurreição. E peça a Ele que te mantenha com o coração sempre alegre, vibrante, fervoroso, e firme na presença dEle. Deus te abençoe e te dê um ótimo dia. Em nome de Jesus e para a glória de Jesus. Amém.